E aí, aqui é o Node, imagine só. Ao longo de vários dias, um casal australiano formado por Dave e Sarah discutem a sua relação na frente de todos. Seja em um jantar formal com os amigos, durante as compras no mercado ou dentro do carro, os dois brigam constantemente à base de gritos e muitos insultos. Quando a situação chega ao seu limite, Dave decide acabar de vez com o relacionamento e vai embora da casa de Sarah. Ele tenta ganhar a vida como músico pelas ruas, mas a sua falta de talento o deixa sem dinheiro e ele se vê forçado a morar com Tess, a sua irmã. Mais tarde ele é acordado pelo sobrinho Felix, que o encontra ainda deitado no sofá e de ressaca. O garoto o chama para ir ao parque, mas em vez disso, seu tio o deixa jogando um videogame de zumbis por óculos de realidade virtual. Ao chegar em casa, Tess vê tudo e repreende o irmão por mostrar jogos tão assustadores ao sobrinho. O sujeito não se importa com isso e apenas pergunta o que vai ter no jantar, mas não gosta nem um pouco ao ver as mini pizzas acompanhadas de tofu que sua irmã preparou. Irritado, ele sai para comprar uma pizza de verdade, enquanto Tess e Felix terminam o jantar e vão até o quarto. Lá, a mãe do garoto o coloca para dormir, contando uma história sobre um personagem que desejava ser amado. Nesse mesmo instante, Dave aparece com a pizza e ao ouvir o trecho da história, ele reflete se fez o certo em terminar com Sarah. Por causa disso, depois do jantar, Dave acorda o sobrinho e pede sua ajuda em algo muito importante. Pouco depois, os dois vão escondidos até o apartamento de Sarah, com Felix fantasiado de Darth Vader. Dave fez o garoto decorar um discurso de desculpas, esperando que a sua ex-namorada o perdoe e eles possam reatar o relacionamento. Então, usando a cópia da chave, a dupla invade a casa dela, apenas para descobrir que Sarah já está em um momento romântico com outra pessoa. Dave se enfurece e tenta puxar briga com o novo namorado dela, mas o sujeito facilmente o derrota, lhe dando um soco no nariz. Vendo que não há mais nada a ser feito, Dave vai embora, e sua tristeza é tanta que ele quase se esquece de levar junto seu sobrinho. De volta em casa, os dois encontram Tess preocupada, e após descobrir tudo o que aconteceu, ela perde a paciência e expulsa Dave de casa. Porém, ao ver o irmão tendo uma crise de choro, ela volta atrás e diz que se quiser continuar, ele terá que ajudar com a casa e na educação de Felix. Sua primeira tarefa será levar o sobrinho até a escola, e mesmo sem muita vontade, Dave aceita. Na escola, Felix apresenta ao tio a sua namorada Beth e sua bela professora chamada Audrey. Dave se apaixona à primeira vista por ela e tenta impressioná-la dizendo ser um músico profissional e um tio muito preocupado com a educação do sobrinho. Ao fim da aula, ele tenta puxar assunto novamente com Audrey, mas a conversa é interrompida por uma de suas colegas. Ela diz que não poderá ajudar a professora na excursão dos alunos, então Dave, vendo uma oportunidade de se aproximar de Audrey, promete acompanhá-la na viagem. A professora aceita e Dave retorna para casa, onde começa a organizar os preparativos de viagem com Felix. Tess lhe avisa que devido à alergia do seu filho ao leite, irá colocar na mochila dele 2 doses do seu remédio, devendo ser usadas apenas em caso de emergência. Com tudo pronto, no dia seguinte, os dois seguem no ônibus para a excursão, até que o veículo dá defeito no meio da estrada. Como forma de passar o tempo, Audrey e os alunos começam a cantar, até que a professora tem a ideia de pedir ao seu ajudante para mostrar suas músicas. Dave não acha isso uma boa ideia, mas não tem escolha diante da insistência de Audrey e dos alunos. Então, com sua guitarra, o sujeito começa a apresentação. No entanto, ao invés de cantar uma música divertida para os jovens, Dave toca um death metal barulhento e deixa todos assustados. Para a sorte de Audrey e dos alunos, o motorista anuncia que o ônibus foi consertado e todos podem seguir com a viagem. Pouco depois, eles chegam ao seu destino, uma fazenda de férias chamada Vale Encantado. Porém, ao lado dessa fazenda, fica uma base militar americana, onde experimentos secretos estão sendo realizados no subsolo. Nesse lugar, uma agente e seu colega seguem pelos túneis para verificar os testes no chamado Projeto de Regeneração. No meio do caminho, eles encontram um dos soldados, transformado em zumbi e devorando uma das cientistas. Com um disparo certeiro, eles eliminam um monstro e mandam a equipe fazer a contenção da área. O problema é que mais zumbis escaparam por outro setor, forçando a agente a sair para ver o que houve.
Audrey. O seu colega fica para proteger o local, mas sem que ele perceba, a cientista se levanta, agora como uma infectada, o derruba no chão e devora o seu rosto. Do lado de fora da base é dado o alerta vermelho e vários veículos militares são chamados para conter a situação. Sem ter ideia do que está acontecendo, Audrey e Dave chegam na fazenda, onde os alunos encontram Ted McGeagle, um apresentador de programas infantis, ao lado do seu fantoche Sapito. Ao ver os alunos, Ted aproveita a chance de ganhar mais audiência e convida todos, incluindo a professora Audrey, para conhecerem o local. Enquanto todos vão curtir as atrações da fazenda, perto dali a base militar é totalmente infectada e vários zumbis começam a sair em busca de humanos para se alimentar. Eles logo alcançam os arredores da fazenda, onde um casal e seu sogro aproveitam o momento jogando cricket. Porém, quando estavam prestes a tirar uma foto, o soldado zumbi sobe a cerca e ataca o velho, o mordendo na cabeça. De volta à fazenda, Audrey chama os alunos para fazerem um passeio de trator, e sem hesitar, Dave resolve ir junto. No entanto, ao olhar o anel no dedo dela, Dave descobre que a professora já está em um noivado, o que acaba de vez com sua animação. Mesmo assim, ele segue no passeio e vê um dos alunos incomodando Felix, pelo fato do garoto ter um pai ausente. Irritado, Dave revida a provocação de uma maneira nada educada, o que leva Audrey a chamá-lo para conversar a sós. Nesse mesmo instante, a motorista do trator vê um sujeito devorando uma cabra e vai checar o que está havendo. Entretanto, ela se torna mais uma vítima quando o zumbi a agarra e a morde no pescoço. Ao ver isso, a professora Audrey tenta ajudar a motorista, mas percebe que há algo de errado quando vê o rosto destruído do soldado. Ele agora caminha em sua direção e a professora tenta impedi-lo com um forcado, mas acaba atingindo o corpo dele de uma forma que não queria. Assustada, a professora manda Dave levar os alunos a um lugar seguro, porém o demente não sabe como dirigir um trator. Por sorte, Felix conhece tudo sobre tratores e ensina o seu tio a como conduzir o veículo. Logo em seguida, a professora também sobe no trator, e para que as crianças não se assustem com zumbis, ela as distrai tocando músicas em seu ukulele. Ao mesmo tempo, Dave conduz o trator lentamente pela fazenda e encontra um cenário de terror, com dezenas de zumbis cercando o lugar. No entanto, o caminho logo é bloqueado pelos monstros que estão devorando uma vaca. Sem ter como continuar no trator, Audrey chama os alunos para saírem, e para manter a farsa, ela avisa que todos eles estão brincando de pega-pega. Para vencer o desafio, todos devem seguir o caminho, sem serem tocados pelos visitantes da fazenda. As crianças aceitam participar da brincadeira e junto a Dave e Audrey, elas seguem em fila, à procura de um lugar seguro, enquanto passam por vários zumbis famintos. Finalmente, eles chegam até o ônibus, mas encontram o motorista sendo devorado, e todos os veículos estão lotados de zumbis. A única opção é fugir até um quiosque perto dali, mas no local encontram Terry, que trancou as portas do lado de dentro. Audrey implora para que ele deixe as crianças entrarem, mas o sujeito se recusa, pois não pretende se arriscar por causa delas. Os zumbis começam a se aproximar, mas a professora encontra um pequeno túnel que leva a um acesso do quiosque e manda os alunos entrarem por lá. Eles conseguem passar pelo túnel, porém a porta de entrada também está trancada e Dave é impedido de segui-los por um zumbi. Usando um carrinho, ele empurra o monstro e escala um tanque, conseguindo subir até o telhado do quiosque e entrando por uma pequena janela. Lá dentro, ele acaba escorregando e caindo em cima de Terry, que, irritado por ter invadido seu esconderijo, começa a atacar Dave. Ele revida usando um grampeador na cara do demente, que, com medo de estar com o rosto destruído, corre em direção ao espelho. Graças a esse descuido, Dave aproveita a chance e golpeia o sujeito com sua guitarra, o deixando inconsciente. Após a briga, ele abre a porta para Audrey e os alunos entrarem e coloca barricadas em todas as portas e janelas. A situação é crítica, mas apesar de tudo, a professora tenta manter as aparências para não assustar os seus alunos. Porém, Terry recupera a consciência e, ao ver todos dentro do quiosque, ele começa a gritar em direção aos alunos, dizendo que todos eles serão devorados pelos zumbis. Audrey perde a paciência com o sujeito e o chama para conversar, avisando que não irá permitir que ele traumatize os seus alunos. Para provar o que está dizendo, ela o golpeia com um vaso e o manda se acalmar, pois do contrário, ela fará o que for preciso para proteger os alunos. Vendo que ela está falando sério, o sujeito obedece e logo assume o seu papel como apresentador Terry McGeagle. Enquanto isso,
Dave procura por água e comida, até que encontra salgadinhos no quiosque e entrega às crianças. O problema é que ele esqueceu que Felix é alérgico a leite, e o garoto logo começa a ficar sem ar. Dave lembra de ter guardado o remédio entregue por Tess no bolso, mas quando tenta usá-lo, o demente acaba colocando em si mesmo. Agora só resta uma dose, porém ela está na mochila do garoto, que ficou dentro do trator. Dave decide ir buscá-la, mas Felix pede para o seu tio ficar com ele, então Audrey resolve ir atrás da medicação. A professora segue até o telhado e desce do quiosque, onde se depara com mais zumbis no caminho. Felizmente os monstros são muito lentos e Audrey consegue desviar deles sem muita dificuldade. Após muito correr, ela enfim encontra o trator, só que ele está cercado por 3 zumbis. Ao procurar uma arma para se defender, Audrey encontra uma pá, e com ela a professora os golpeia usando toda a sua força, conseguindo remover a cabeça deles com seus golpes. Enfim, Audrey consegue alcançar o trator e pega a mochila com a medicação de Felix. Agora ela precisa fazer todo o caminho inverso, que continua infestado de zumbis, porém ela não se intimida e segue em frente. Enquanto isso, no quiosque, Dave faz o possível para acalmar Felix, que se esforça para respirar. De repente, Audrey aparece descendo a escada, completamente manchada de vermelho, mas ela não se feriu e prontamente coloca o remédio no garoto. Para o alívio de todos, Felix volta ao normal e está livre do perigo. Audrey e os outros alunos comemoram que o garoto está bem, e Dave, aliviado por seu sobrinho estar a salvo, olha para a professora com ainda mais admiração. No entanto, o momento é interrompido por Terry, que diz estar ouvindo o som de um helicóptero se aproximando. Sem pensar 2 vezes, o demente sobe até o telhado e grita por socorro, mas acaba se desequilibrando e cai do quiosque. Cercado por montes de zumbis, Terry tenta entrar, mas a professora não pode arriscar a vida dos alunos. Em vez disso, Dave sobe o telhado e ergue sua mão a Terry, que por muito pouco consegue subir sem ser mordido pelos monstros. Tendo sido salvo por quem menos esperava, o sujeito tem uma crise de consciência e admite os seus erros para Dave. Ele confessa que só trabalhava em um programa infantil para conquistar as mães das crianças, mas agora pretende compensar por suas falhas. Longe dali, o exército se organiza para deter a ameaça zumbi e evitar que a população descubra o seu envolvimento em toda a situação. O plano dos militares é lançar uma bomba que elimine os infectados de uma vez, porém ela será lançada no centro da fazenda, local onde fica o quiosque. Enquanto isso, a professora e os alunos montam um pequeno acampamento, onde ela canta para mantê-los distraídos. Por fim, ela manda todos dormirem, pois amanhã será um novo dia, sem desconfiar que talvez não exista um amanhã para eles. Do lado de fora da fazenda, os militares cercam o local, enquanto os moradores da área tentam descobrir o que está havendo. Dentre eles está Tess, que pergunta onde seu filho está, mas os soldados não respondem e apenas mantêm a vigilância. Ela então tenta mandar mensagens para o celular de Dave, que está colocando Felix para dormir. Porém, Beth não consegue dormir por estar com medo, e o garoto tenta acalmá-la, lhe ensinando uma poesia que sua mãe inventou, chamada Pequenos Monstros. Dave lembra que Tess lhe contava isso antes de dormir, e manda Beth falar "vão embora" sempre que chegarem no trecho dos Pequenos Monstros. Os 3 se divertem com a brincadeira, e Audrey fica surpresa ao ver a mudança de comportamento de Dave. Assim que as crianças adormecem, a professora o chama para conversar e tenta relaxar depois desse dia tão difícil. Dave diz estar surpreso em como Audrey consegue cuidar de todas as crianças ao mesmo tempo, enquanto ele sempre cuidou apenas de si mesmo. Além disso, ele admite que a experiência o tem feito repensar as suas ações, incluindo a que levou ao término do relacionamento. Seu medo com compromissos vem de um trauma familiar, quando seu pai abandonou a família e Tess acabou sendo a única figura materna. Audrey se identifica com a história de Dave e diz ter tido um passado difícil também, mas que seu trabalho como professora a ajudou a superar. Por fim, Dave pergunta se Audrey pretende ter filhos, mas ela confessa que isso vai demorar, pois descobriu recentemente que seu noivo a traiu. Ainda assim, ela mantém a aliança, pois isso evita que os pais dos alunos tenham ideias erradas. Após toda essa conversa, Dave e Audrey se aproximam ainda mais,
e ele até mesmo promete ficar de vigia para que ela possa descansar o resto da noite. O dia amanhece na fazenda e os militares, após cercarem todo lugar, planejam lançar a bomba dentro de 1 hora. Nesse momento, no quiosque, Dave acorda Audrey, dizendo ter bolado um plano para todos fugirem dali. Ele sugere criar uma distração para os zumbis e ir buscar o trator, mas Terry tem algo melhor em mente, a sua van particular, o McGiggle Móvel. Além de ser mais rápido, se eles conseguirem trazer o carro até o quiosque, todos poderão entrar em segurança pelo teto solar e fugir da fazenda. Audrey e Dave concordam com a ideia e decidem colocar o plano em prática. O problema é que ao tentar subir a escada até o telhado, Ted escorrega e o barulho da queda acorda todas as crianças. Elas logo começam a pedir para ir embora dali, pois não aguentam mais esperar. Mas Dave logo as acalma, tocando uma canção com o ukulele de Audrey. A mulher fica comovida com um gesto e as crianças se animam mais uma vez. Então Dave se despede, dizendo a Felix que irá voltar logo. Finalmente é hora de iniciar a fuga da fazenda, mas assim que Dave e Terry vão até o telhado, encontram um local completamente cercado por zumbis. Mesmo assim, Dave pega 2 baldes de aço e começa a bater com eles para atrair os monstros, enquanto Terry desce pelo outro lado. Assim que consegue uma brecha, Dave também desce do quiosque, mas o zumbi escondido derruba no chão e tenta mordê-lo. O músico consegue se livrar do monstro e foge dali, ao mesmo tempo em que Terry encontra o McGiggle Móvel ao lado do parque, que está infestado de pequenos zumbis. Sem hesitar, o sujeito começa a atacar todos eles e atravessar os brinquedos do parque, até finalmente entrar no carro. Dave o segue logo depois e pede para entrar, porém o sujeito volta ao seu jeito egoísta e pretende fugir sozinho. O que ele não esperava é que o seu assistente, que controlava o fantoche Sapito, ainda estava no carro, agora transformado em zumbi. Usando o fantoche, o zumbi consegue abrir a barriga de Terry, destrói o seu rosto e começa a devorá-lo. Dave fica em choque ao ver isso, mas não há tempo a perder, pois os zumbis começam a cercar o veículo. Sem ter para onde fugir, Dave sobe até o teto do carro, se vendo em meio a zumbis com uma fome voraz. De repente, o celular de Dave toca, e do outro lado da linha, ele escuta Tess, que pergunta o que aconteceu e onde Felix está. Temendo que o seu fim esteja próximo, ele apenas agradece a irmã por tudo o que fez e se desculpa por seus erros. Antes que possa falar mais, o fantoche do Sapito sai pelo teto solar e derruba o seu celular em meio aos zumbis. Para piorar, dentro do quiosque, um dos garotos começa a gritar, mandando a professora tirá-los dali agora mesmo. Audrey tenta acalmá-lo, mas Beth a chama logo em seguida, dizendo que Felix acabou de fugir pelo túnel do quiosque. O garoto, vestindo seu traje de Darth Vader, corre por toda a fazenda, passando pelos zumbis famintos, mas desviando deles sem nenhuma dificuldade. No caminho, ele acaba encontrando um filhote de cabra sozinho e tenta ajudá-lo, mas vários zumbis começam a segui-los. Então, usando a força, Felix tenta puxar o portão para impedir a passagem dos monstros. Seja por sua sorte ou por sua força Jedi, um dos zumbis empurra sem querer o portão, deixando Felix e o cabrito seguros. Após isso, o garoto encontra o trator e o conduz até Dave, que fica muito feliz ao ver o sobrinho e corre até ele. Rapidamente, os dois seguem com o veículo até o quiosque, onde os zumbis estão tentando atravessar as portas e janelas. Sem hesitar, Dave atravessa a parede e manda todos entrarem, antes que seja tarde demais. Com Audrey e os alunos no trator, Dave parte com o veículo pela fazenda, e apesar da pouca velocidade, os zumbis são mais lentos ainda. Então o grupo continua em direção à saída, seguido pelo exército de zumbis, mas Audrey tenta animar a situação cantando mais uma música. Curiosamente, os zumbis parecem seguir o ritmo, batendo palmas e soltando grunhidos durante o refrão. Dave e Audrey acham tudo isso muito bizarro, mas as crianças se divertem e é isso que importa. Após um longo percurso, eles se aproximam cada vez mais da saída, onde do outro lado estão os militares apontando suas armas. O comandante, que acreditava não haver sobreviventes, usa o binóculo para ver quem está conduzindo
conduzindo o trator, mas só consegue visualizar Dave e a professora Audrey. Temendo que eles estejam infectados, o militar manda os seus homens prepararem suas armas para eliminá-los. Porém, ao olharem mais de perto, percebem que dentro do veículo existem crianças, o que leva o comandante a desfazer a sua ordem e mandar os soldados os deixarem passar. Assim que o grupo atravessa o bloqueio, os militares se reúnem com suas armas e atiram nos zumbis. Em questão de segundos, todos os infectados são eliminados e a ameaça parece estar sob controle. Feliz por ter conseguido proteger os seus alunos, Audrey abraça Dave e retribui a sua ajuda com um beijo. No entanto, o momento romântico logo é interrompido quando a bomba é lançada na fazenda, destruindo todo o lugar e acabando de vez com a infestação zumbi. Além disso, o casal, junto das crianças, é capturado pelos militares e levado até a base militar. Horas depois, os pais dos alunos vão falar com o comandante, que os acalmam, dizendo que seus filhos estão a salvo. Ele não revela o que aconteceu na fazenda, mas avisa que graças aos esforços da professora Audrey e de Dave, nenhum dos alunos foi infectado. Mesmo assim, eles precisam ser mantidos em observação por 40 horas dentro de um acampamento da base para evitar possíveis contaminações. Apesar disso, tudo vai ficar bem, pois assim como aconteceu no quiosque em pleno apocalipse zumbi, Dave e Audrey estão lá para cuidar das crianças. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!